Olá, meus amores! Eu sou a Thaís Seidel, essa é a aula de Ciências para o 7º ano. Na aula de hoje, nós iremos concluir o módulo 8, Domínios e Reinos dos Seres Vivos. Nesta aula, nós precisaremos de vários conceitos que foram trabalhados na aula anterior. Portanto, se eles não estão bem vivinhos na sua memória, dá uma pausa nesse vídeo e volta na aula anterior. Isso vai facilitar muito a compreensão de vocês, ok? Bem, nós temos dois tipos de classificação dos seres vivos dentro dos agrupamentos de domínios e reinos. Nós temos a classificação de Linneu, que leva em conta apenas reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E temos a classificação de Whittaker, que começa com o domínio, diferente da classificação de Linneu. Domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Qual a diferença? Bem, o Whittaker divide os organismos em 3 domínios. E esses 3 domínios vão dar origem a um total de 6 reinos. Para Linneu, ele não leva em conta os domínios. Então, ele pega esses 2 grupos de reinos de Whittaker e agrupa em um reino só, Monera. Seria basicamente essa a diferença, porque todas as outras informações são iguais, ok? Vamos analisar levando em conta a classificação de Whittaker, tá? Nós temos o primeiro domínio, que é o domínio Archaea. Ele tem apenas um reino, que é o reino das arqueobactérias. Para que um organismo seja classificado neste reino, é necessário que ele tenha células procariontes. Lembra das células procariontes? Células que apresentam núcleo não limitados por membrana nuclear, portanto, dispersos no citoplasma. Esses organismos precisam ser obrigatoriamente unicelulares, ou seja, com apenas uma célula. Já quanto à alimentação, esses organismos podem ser tanto autótrofos quanto heterótrofos. No caso do domínio bactéria, que tem apenas o reino eubactéria, esse termo eu vem de verdadeiro, são supostamente as verdadeiras bactérias, eu encontro organismos que são procariontes unicelulares. Podem ser autótrofos ou heterótrofos. Os autótrofos, obrigatoriamente, as cianobactérias. Os heterótrofos, obrigatoriamente, as bactérias. Aqui, Linneu converteria no reino Monera, representado este reino Monera por arqueobactérias, bactérias e cianobactérias. Todos com célula procarionte e unicelulares, ok? Os demais reinos que para o Whittaker fazem parte do domínio Eukarya são os mesmos para Linneu: protista, fungi, vegetal e animal. Para que um organismo seja classificado no reino protista, ele precisa ter uma célula eucarionte, que é uma célula limitada por uma membrana nuclear. Tem um núcleo organizado dentro desta membrana. Os organismos do reino protista podem ser unicelulares e pluricelulares. No caso, eu tenho, quanto à alimentação, os autótrofos e heterótrofos. Autótrofos, as algas, que podem ser unicelulares e pluricelulares, e para os heterótrofos, os protozoários. Classificações antigas trazem as algas pluricelulares como pertencentes ao reino vegetal. Nessa classificação mais antiga, todos os organismos do reino protista seriam unicelulares, porque estas algas seriam daqui. Atualmente, todas as algas
foram organizadas, classificadas dentro do reino protista. E isso fez com que os organismos pudessem, então, ser unicelulares, que são as algas unicelulares e os protozoários, ou pluricelulares, no caso das algas pluricelulares. Tá vendo essa bolinha aqui? Ela tem um outro significado também. Ela vai alterar a constituição da célula eucarionte. A célula eucarionte das algas pluricelulares apresentam uma estrutura a mais que as demais células eucariontes. Elas apresentam na sua camada externa, coladinha com a membrana plasmática, a parede celular, que vai revestir de uma forma mais rígida e segura a membrana celular, dando uma resistência maior para esta célula. Aqui, apenas as algas pluricelulares apresentarão, e unicelulares, as células com parede celular, como se a célula dela tivesse recebido um plus, um reforço a mais. Os indivíduos do reino fungi, eles também são eucariontes, tá? E eles podem ser tanto unicelulares quanto pluricelulares. Esses indivíduos são os fungos, que nós temos os bolores, o mofo, tá? As leveduras, todos eles do grupo dos fungos, do reino fungi. Eles todos são heterótrofos, porque não produzem o seu alimento. São utilizados na nossa culinária para fazer medicamentos, também provocam doenças, no caso são as micoses, são doenças de pele, onde esse fungo vai se alimentar das células do nosso corpo. Eles são encontrados também associados com as bactérias para ações decompositoras, que é atuar nos organismos mortos, fazendo com que eles voltem a ser nutrientes para o solo. No caso do reino vegetal, as células são eucariontes, olha a bolinha de novo, quer dizer que é uma eucarionte com parede celular. Elas são todas pluricelulares e autótrofas, pois as células vegetais, elas produzem o próprio alimento. Dentro do grupo do reino vegetal, nós encontramos todas as plantas terrestres, pois as aquáticas, as algas, na verdade, elas estão aqui no reino protista. Professora, e não tem planta do reino vegetal que eu encontro na água? Tem sim. A Vitória regia é uma planta típica do nosso Pantanal, da Amazônia também, pode ser encontrada na Amazônia, e ela tem a sua raiz aquática. Nós temos plantas que têm a raiz enterrada no fundo do rio, do córrego, do lago, o caule dela fica submerso e as folhas ficam em cima, tá? E elas fazem parte do reino vegetal. Para que ela faça parte do reino protista, nós temos apenas as algas, tanto as unicelulares quanto as pluricelulares, ok? No caso do reino animal, que conta todos os animais, nós temos, que nós somos animais, as células eucariontes, o número de células pluricelulares, e quanto à alimentação, nós somos heterótrofos, pois nós não produzimos o nosso alimento. Dentro dessa classificação, a importância de eu sabermos como identificar um organismo aqui dentro é, por exemplo, você está numa floresta. Para que você identifique a classificação dele, a gente vai partir do número de células, do tipo de alimentação, do comportamento, da estrutura dele, interna, externa, para poder fazer essa classificação.
Tá perdido no meio da selva, tem várias informações sobre reino animal, reino vegetal, reino fungo, que podem nos ajudar a evitar vários acidentes. Ninguém aqui se perde na selva, por favor, tá? Nada de ficar se perdendo em selva. Ninguém vai ficar dando dica de dizer que planta que tenha pelinho você não pode comer. Não tem esse tipo de dica mágica, tá? Para que você evite um contratempo muito complicado. Por favor, não vá se perder na selva. Bora voltar para a classificação. Quando eu digo que leva em conta a classificação de Linneu, então eu vou ter 5 reinos, ok? Reino Monera, Protista, Fungo, Vegetal, Animal. Se eu levo em conta a classificação de Whittaker, eu tenho 3 domínios: arqueia, bactéria, eucária, e cada um desses domínios tem os seus reinos. Para o domínio arqueia, arqueobactérias. Para o domínio bactérias, eubactéria. E para o eucária, protista, fungo, vegetal e animal. Sim? E professora, que tipo de questões eu posso ter com essas informações? Bem, pode-se te dizer no exercício que o organismo é eucarionte, unicelular e autótrofo. Consegue identificar de que reino ele pertence? Se ele é eucarionte, não é arqueobactéria nem eubactéria. Se ele é unicelular, não é vegetal nem animal. E se ele é autótrofo, só sobra reino protista. Posso perguntar quais reinos, quais organismos abaixo podem ser procariontes, unicelulares, heterótrofos. Eu posso procariontes, unicelulares, heterótrofos, ter então as bactérias ou as arqueobactérias. Aqui, para utilizar este quadro, são sempre informações comparativas. Você vai identificar quais informações você tem para te ajudar a limitar e descobrir a qual reino ele pertence, ok? Bem, copie o quadro no seu caderno. Se você não tem medo de não recordar dos conceitos, copie os conceitos antes do quadro, porque aqui já funciona como resumo do módulo 8. Fique atento às atividades passadas na Agenda Edu. Lembre que o nosso lema é aula dada, aula estudada. Finalizamos o módulo 8. Eu espero ver vocês em breve. Beijo, meus amores!